caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso Economia Brasileira, o segundo vídeo sobre economia e a política econômica durante o primeiro mandato do presidente Lula, baseado no texto de Fabrício Augusto de Oliveira, O Plano Real no Governo Lula, radicalizando o modelo. E vamos começar, né, já das sessões finais do texto, falando sobre o período 2004-2006, crescimento e melhoria externa. Bem, a recuperação econômica da economia mundial, iniciada em 2003, na verdade ela começou em 2002, né, mas realmente assim, a mudança do patamar de crescimento da economia mundial data de 2003. E qual foi a causa dessa? É porque os Estados Unidos, né, e os países da Europa inseriram-se na bolha especulativa das hipotecas subprime. E isso puxou a economia desses países, né, e a economia internacional, né, que havia saído de uma recessão em 2001, causada pela explosão da bolha especulativa, só bolha especulativa, bolha especulativa das empresas de alta tecnologia, né, a crise do dot-com, né, vai se acelerar a partir de então. Esse ciclo de expansão, né, vai começar a se desacelerar em 2007, com o início da crise dessa bolha especulativa, né, que vai definitivamente explodir no dia 15 de setembro de 2008, inaugurando a chamada Grande Recessão. Bem, então, a recuperação vai se recuperar e consolidar-se nos 3 anos seguintes, propiciando as economias emergentes, entre elas ao Brasil, beneficiar-se dessa bonança, abrir caminhos para o crescimento e avançar na correção de seus desequilíbrios. Ótimo, uma oportunidade unívoca, né? Todavia, o Brasil não aproveitou a bonança internacional com a mesma intensidade da maioria das economias emergentes, devido às algemas colocadas pela arquitetura do modelo econômico ao crescimento. Não é, na verdade, né, apenas essas algemas, foi a política deliberada do governo Lula, né, de pisar no freio, tá certo? Ele pisou no freio para mostrar-se bom menino, quer dizer, isso é uma coisa notável, né? Isso é muito comum, né? O presidente Lula, né, chegou ao poder, né, abrindo mão das políticas preconizadas pelo seu próprio partido, né, que seriam beneficiários para o desenvolvimento econômico brasileiro e especialmente para as classes trabalhadoras, né? Ele abriu mão disso, fez um acordo com os banqueiros, ou seja, rendeu-se, né, ao pacto das classes dominantes, né? E aí, quando tomou o poder, quis mostrar serviço para essas classes, né? Não vai adiantar nada, né? Porque muitos anos depois ele vai ser preso por essas mesmas classes, né? Por um golpe articulado por essas mesmas classes, né? Que ele beneficiou extremamente, né? Quem ganhou dinheiro durante o governo Lula foram os banqueiros, né? Que é a classe dominante, né? Tá certo? As outras classes ganharam, né? E só que a grande diferença, né, do governo Fernando Henrique Cardoso em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso é que acabou o entreguismo, né? O dar às empresas brasileiras, né, como vai acontecer com o pré-sal, né, para o capital internacional, e aí muita gente ganhou dinheiro com isso, né? É só ler o livro A Pirataria Tucana, que nós podemos compreender isso, né? Então isso terminou, né? E em segundo lugar, né, nós também não tivemos uma política de distribuição de renda, modesta, mas importante, muito importante, né? Que vai ser a marca do governo Lula, né? O excelente desempenho das exportações, favorecida pela recuperação da economia mundial,
pelo aumento da demanda e dos preços internais das commodities, né, de commodities, e também pela retomada do crescimento da Argentina, tá certo? Que vai, né, entrar no outro nível de expansão, né, de recuperação econômica, né? Deu início a um processo que se aprofundaria nos anos seguintes de redução da vulnerabilidade externa da economia brasileira, acompanhada pela redução contínua do risco país e da desconfiança dos investimentos externos sobre a solvência externa do Brasil, tá certo? Ou seja, né, vai haver uma recuperação da... E aqui estão os dados, né? A balança comercial, tá certo? Observe que aqui estão as exportações, né? Esse aqui é o crescimento das exportações. E esse crescimento aqui é do saldo da balança comercial, tá certo? Que vai ter uma reversão importante do saldo da balança comercial. Desculpe. Essa reversão aqui é da balança de transações correntes, como está dizendo aqui, né? E embaixo é que tem as exportações, correto? Então vamos colocar aqui para evitar. Então isso aqui o que é? Isso aqui são as exportações. Pronto, corrigimos o problema aí, né? Bem, a ampliação do fluxo de capital externo, a retomada, vamos lembrar que por volta de 1996, 97, né, vai começar um movimento de expansão, né, da exportação de capitais pelos países, né, do G7, não somente, inclusive a Rússia vai participar disso, né? Por quê? Porque com a Rússia vai se tornar, com o golpe do Yeltsin, né, com o desmantelamento do comunismo de Estado, né, o surgimento, né, da quadrilha, né, dos mafiosos, né, da máfia russa, né, que eram os antigos membros do PC, né, que deram o golpe para se aproveitar das estatais, né? Engraçado, né? Esse foi o problema do comunismo russo, né? Em vez de dar as empresas para os trabalhadores, as empresas ficaram de posse do Estado. E aí cresceu o olho dos membros da alta cúpula do Partido Comunista, né, que quiseram ficar milionários e ficaram com o golpe. Né? Só que aí passaram a ter uma receita de bilhões de dólares. E aí o que vai fazer com isso? Né? Não vão investir no país, né? Eles não estão nem aí para a Rússia, né? Como o senhor Fernando Henrique Cardoso, né, e a sua equipe não estava nem aí para o Brasil, né? Então, como o governo atual tampouco tem compromisso, né? Todo mundo tem compromisso com o seu bolso, essa é a verdade, não é? É com o seu bolso. Então, a máfia russa, os membros da máfia russa, os multibilionários, começaram a enviar dinheiro para o exterior, né? Para a Suíça, investir no Estado, comprar bons do governo americano, então vai ter uma exportação de capitais da Rússia também, né? Então, isso, né, ampliação do afluxo de capital externo no Brasil, né, um afluxo, né, uma vinda de capital, né, vai levar à valorização cambial, que está aqui, está representada nesse gráfico aqui, correto? E com isso, o que você tem? Como sempre, você tem uma queda, né, do processo da taxa de inflação, certo? Nós vamos ter um novo patamar, né? Um novo patamar, tá certo? Inclusive do IPCA, que é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, que é o índice que mede a taxa de inflação oficial, né, em termos das metas de inflação do governo. Então, observe, né, que elas andavam num patamar, né, tá certo? Num patamar, vamos dizer, próximo a 10%, né?
E aí caíram para um patamar bem menor, tá certo? Embora com flutuações, é claro, né? Embora com flutuações. Então é isso. É isso que vai levar também, né? A valorização da inflação vai levar à redução do saldo da balança comercial em 2007. E foi um tiro no pé, novo tiro no pé do governo. Dessa vez o governo Lula, não foi o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o campeão de tiros no pé, né? Então, é muito bom que o governo Lula começa dando um tiro no pé. Ele joga a economia numa recessão, né, em 2003, né, uma desaceleração muito grande do ritmo de crescimento da economia, tá certo? Que, na verdade tinha começado em 2000, né? Até em 2002, né? Então, já durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele pisa no freio, só que aí a locomotiva da economia internacional arrasta a economia brasileira para o novo ciclo de expansão. Mas com o vagão do Brasil, com o freio, com os dois pés, o governo com os dois pés no freio, né? O pé da política fiscal e o pé da política monetária. Tá certo? Essa combinação favorável ao aumento das exportações, de obtenção de elevados e crescentes saldos na balança comercial, de superávit em conta corrente, expansão das reservas internacionais, refletiram na melhoria dos indicadores de vulnerabilidade externa. Que aqui está errado, é vulnerabilidade externa. O que, por sua vez, colocou o Brasil no círculo virtuoso das contas externas. Olha, os banqueiros internacionais, que foram os grandes beneficiados da política do Lula, né, ficaram super satisfeitos, né, os banqueiros brasileiros mais ainda, né, reforçando a confiança dos investidores externos na sua capacidade de solvência, melhorando os índices de risco Brasil e garantindo a intensificação dos fluxos de recursos em direção do Brasil, né, por meio de investimentos diretos, empréstimos, aplicações de renda fixas e em bolsa de valores. Vem todo mundo aproveitar esse paraíso que a economia crescendo, né? Crescendo lentamente, mas com indicadores externos extremamente favoráveis e com taxa de juros na estratosfera de novo, né? Não é na estratosfera. A estratosfera foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Na alta atmosfera, né? Não é? Aumento das exportações de 2003, né? Vai levar à recuperação econômica a partir de 2004. Você vai ter um crescimento de 5,7%, né? Mas aumente, aqui está de novo, né? Os dados da balança comercial, né? Observe que as exportações disparam, né? Só que por causa da abertura comercial e da valorização do dólar, né? As importações, né, também vão disparar, né? E observe que o saldo da balança comercial vai crescer muito, né, até 2005, 2006, né? 2006, né? Aliás, 2000 ali está errado, é 2005, né? 2005. A partir de 2005, né, nós temos a estagnação, tá certo? Desse crescimento, do crescimento, por conta do aumento das importações, né? E aqui, né, temos a extraordinário ciclo de expansão do PIB, né, que vai começar, na verdade, em 2004, porque observem que nesse período, vamos colocar isso aqui assim, né? Porque o que temos aqui, né? O que temos aqui, né? O que temos aqui foi uma desaceleração. Isso aqui é o PIB, comportamento do PIB trimestral, né? Tá certo? Observe que é uma desaceleração no final de 2003, mas isso aí já reflete, né? A política de 2003, né? Mas depois a retomada do crescimento, né? No acelerado. Bom, aqui estão o que acontece com o comportamento, os elementos, né, determinantes do comportamento do PIB. Observe, né, que já em 2003, né, o grande elemento que vai impulsionar o crescimento do PIB, né, vai ser
Quer dizer, o que tiver acima de zero são um comportamento favorável, né? O que aconteceu em 2003, né? Que a economia cresceu 1,75, salvo engano, né? Por cento, né? Houve uma desaceleração, né, em relação a anos anteriores, né? Então, o que acontece, né? E muito abaixo do que poderia ter sido. Isso é que é o principal problema, né? Observe que se nós, o elemento azul aí significa a contribuição das importações, né? Elas responderam por, vamos dizer, 1,7, se o PIB cresceu 1,75, né? 90% disso ou mais foi devido ao crescimento das exportações. E o crescimento, a queda das importações, que é o amarelo, aí deu uma contribuiçãozinha, né? Agora, o que dependeu da política econômica, não é? Que foi o consumo, caiu. Observe, o vermelho está abaixo da linha, né? Tá certo? O vermelho está abaixo da linha. Que é esse vermelhinho aqui, né? A formação bruta de capital fixo, né? Também caiu, está embaixo. Também caiu embaixo. Ok? Né? Eu preciso dizer o seguinte, esse consumo aí é consumo do setor privado, mas é consumo do governo também. Os gastos de governo estão aí. Né? Você cortou os gastos do governo. Né? Bem, observe que aí em 2004 a situação muda, né? Inteiramente, né? Por quê? Porque a única coisa que está jogando para baixo vai ser o que? Vão ser o aumento das importações, que é o amarelo ali, né? Que vai ser a tônica nos próximos anos, né? 2005, né? Nós vamos ter, né? Esses dados aí, esses números estão errados. 2006, 2008, não, 2006, 2005 e 2006. Em 2005, né? Nós temos... Não, isso é 2005, né? Não está errado, não, é porque eu não estou vendo direito. Né? Em 2005, né? Observe que a formação bruta de capital fixo cai. Por quê? Por causa da política econômica do governo. Né? Em 2006 tudo cresce, né? Mas observe que o empuxo dado pelo crescimento das importações já está perdendo força. O ciclo de expansão da economia internacional está se aproximando do seu fim, né? O Brasil surfou nisso, mas não surfou como poderia ter feito, né? Por causa da política econômica do governo. Observe que as importações vão crescer demais, né? Vão já crescer demais, né? O consumo está crescendo muito, né? Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco, né? O que aconteceu que o consumo está crescendo tanto, né? Bom, por quê? Porque o que acontece, né, é que o novo ciclo quer dizer, o aumento das exportações, tá certo? Vai levar, né? E não só o aumento das exportações, mas o afluxo de capital externo, né? Afluxo de capital externo, né? O que vai fazer, né? Vai levar à expansão do crédito. Então, aqui nós teríamos que colocar o seguinte, né? Mais... Tá isso para cá, né? Mais... afluxo de capital externo. Isso aqui está faltando aqui, né? Então, nós vamos colocar isso aqui. Mais afluxo de capital externo, né? Tá certo? O que vai fazer, né? Vai fazer com que haja expansão do crédito, né? Desculpe, né? Isso aqui está no lugar errado, né? Mas deixa para lá, né? O aumento das reservas internacionais, né, é resultante do próprio, então vamos apagar isso aqui, né? Ou seja, o aumento das exportações mais o afluxo de capital externo, né? Então, corrigindo, é que vai levar ao aumento das reservas internacionais.
E o aumento das reservas internacionais vai levar à expansão do crédito. Por quê? Porque aumenta a base monetária. Né? E aí os bancos, o que vão fazer? Né? Vão aumentar o crédito, que é o prazo dos empréstimos, isso é o principal, né? E vão reduzir a taxa de juros. Isso não é tão importante assim. Né? Então, com isso, né, o que vai acontecer? Vai haver um novo impulso, né, um novo elemento que vai sustentar o crescimento do PIB, principalmente quando começa a desacelerar, né, o aumento das exportações, tá certo? Aumento das exportações. Isso pode ser visto nesse quadro aqui, né, em 2006, né, em 2006, né, como nós tínhamos colocado, né, o que acontece? O grande elemento de crescimento do PIB foi o aumento do consumo. Não do consumo do governo, que também cresceu, né? Mas principalmente do consumo. O consumo do governo é os gastos do governo. Né? Não são tantos gastos, porque parte vai entrar na formação bruta de capital fixo. Mas essencialmente a formação bruta de capital fixo é do setor privado, até porque o governo aí, né, reduziu, vamos lembrar, né, ele vai reduzir os investimentos públicos. Né? Então, o grande elemento aqui é esse vermelho, né? Quer dizer, esse vermelho aqui, que é o aumento do consumo, principalmente do setor privado, né? Essencialmente do setor privado, tá certo? Essencialmente do setor privado. Bem, então, né, que é isso que nós estamos colocando. Observe que nesse 2006, né, o azul aí, que representa o aumento das exportações, né, já perdeu força, né, mas foi substituído, né, pelo aumento do consumo, nesse esquema que nós falamos. Né. Então, isso é que vai sustentar o crescimento econômico, que vai ser 3,2% em 2005. Mas caiu, foi 5,7% em 2004, vai cair 3,2%. Por quê? Porque o governo vai pisar mais ainda no freio, como nós vamos ver. Crescimento é proibido, essa é a ideia fundamental. Né? No regime neoliberal, crescimento é visto com desconfiança. Né? Está certo? E o governo Lula, né, foi mais neoliberal do que o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Não foi no conjunto, né? Mas na política econômica, macroeconômica, ele foi. Né? Ele foi. Então, observe aí, né, que nós temos, né, aliás, aqui nós temos o comportamento do crédito. Observe que ele vai subir um pouquinho, né? Vai subir um pouquinho no início do governo Lula e depois vai ter um crescimento exponencial, causado pela acumulação de reservas internacionais, né, que está em cima, que está mostrado aqui. Né, nós vamos ter um aumento extraordinário das reservas internacionais, tá certo? E aqui nós já mostramos a aceleração do crescimento econômico. Né? Então, só que a aceleração do crescimento causa temor de inflação. Tenha paciência. Nós já explicamos em vídeo anterior, né? Eu estudei muito isso no doutorado, quando eu fui nos Estados Unidos, né? Que eu queria saber por que o Brasil não tinha déficit público, né? O Brasil e tinha inflação, né, colossal, né? E aí eu fui estudar o padrão ouro, porque não tinha, o padrão ouro tinha inflação, tinha, né? Tinha uma inflação de demanda, tinha. Então por que você está falando? Por um motivo, porque a inflação de demanda no padrão ouro era de 2%. Isso era uma alta inflação de demanda, né? E que era compensada quando no ciclo econômico, no pico do ciclo, tinha uma inflação de 2% ao ano, vamos dizer assim. Depois vinha a contração econômica, que tinha uma deflação, que era, na verdade, mais do que 2%, né? Mais do que a expansão no pico, né? Mas depois havia a convergência, né, do nível de preço anterior. Isso era o ciclo do padrão ouro. É claro que quando se diz, por exemplo, quando se descobriu o ouro na Califórnia, né, o que aconteceu? Não? A desvalorização, a redução do custo de produção do ouro, né, por causa
as novas condições de produção na Califórnia, né, fizeram com que o nível de preço subisse, né, porque o nível de preço, um padrão ouro, era determinado pelo preço dos produtos, das mercadorias, em relação ao preço de produção do ouro. Isso é o nível de preço, determinado sempre pelo custo de produção. Né? Então, só que então, nos períodos de redução da oferta de moeda, né, de aumento de custo de produção do ouro, né, quando se esgotavam as minas, né, e os achados de alta produtividade, né, o ouro de aluvião, etc., né, você tinha, então, quer dizer, o nível de preço subia nos períodos de descoberta de nova mina, e foi Frederick Hist, tem um livro maravilhoso sobre isso, e depois ele caía, né? Então eram ciclos de longa duração, vamos dizer, e que não tem nada a ver com o ciclo de Kondratiev. Tem a ver com a descoberta de novas minas de ouro, né? Bem, então, fora essas tendências de longo prazo, né, você não tinha inflação no período. Você tinha inflação de demanda que era pequenininha, né? Pequenininha, uma inflação de 2% que não faz cosquinha no mundo atual. Então, agora, quando a inflação é de 5%, 10%, ainda mais 20% ao mês, como no Brasil, não é inflação de demanda nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem em Júpiter, nem na galáxia mais próxima ou mais longínqua da nossa, certo? Então é isso que não tem cabimento, né? Quer dizer, esse temor é um temor ideológico, fundamentado em teoria econômica e ideológica, a teoria neoclássica e outras, né? Que não tem fundamentação nem matemática, ao contrário do que se pensa, né? Eu tenho textos sobre isso, né? Não só eu, né? Tem muita gente, não é? Muita gente, né? Mas que não são ignorados. Claro que tem que ignorar esse pessoal. Por quê? Porque a teoria neoclássica, tem um texto, tem um livro do Bukharin que vai dizer, né, que a teoria neoclássica, não chama teoria neoclássica da outra denominação, mas a teoria da época, né, que era o marginalismo é teoria neoclássica, né? É a economia política do rentismo. O que é a economia política do rentismo? É a ideologia, em termos de teoria econômica, né, do capital financeiro. Isso aqui é teoria neoclássica. Né? Então, por isso que se tem esse temor, né, de que inflação de demanda, mas inflação de demanda também vai ser uma proposição keynesiana, mas é num contexto de esgotamento da capacidade produtiva, né? Tá certo? Sem uma economia que não tem capacidade ociosa, né? Então, é outro contexto. Né? Então, esses temores de inflação, né, levam os economistas do governo, né, o Palocci, né, que eles vão fazer? Né? O governo vai aumentar em 2004 a meta de superávit primário. Puxa vida, já tinha subido a meta de superávit primário, né? Em relação à proposta do Fundo Monetário Internacional, né? Mostrando serviço, mostrando que o PT também pode fazer política recessiva que é favorável ao capital financeiro, né? Que não adianta nada, né? Porque isso não vai convencer os empresários e a classe média que o PT é bonzinho, é bom para eles. Não vai convencer, né? Isso ficou claro no golpe contra Dilma e posteriormente, né? E recentemente, né? Tem muita gente que apoia a política econômica do Bolsonaro, tem a paciência, né, do Paulo Guedes, que é um ideólogo. Então, nós vamos ter, né, o corte, o que vai levar a isso? Né, para obter esse superávit primário. Corte dos investimentos públicos de 0,9% do PIB, ou seja, de nada para menos nada ainda, de 0,5% do PIB. Né? Durante o governo militar, né, o investimento do PIB o investimento governamental foi bem maior que o investimento privado, né? Comandou, na verdade, bem maior, né? Ele que em determinados anos, sim, mas ele é que alavancava, como sempre, ele que alavancava o investimento do setor público, né? E ele tinha uma participação no PIB muito maior, né? Quer dizer, com
o modelo neoliberal, né, inaugurado pelo Collor e aprofundado pelo Fernando Henrique Cardoso, né, nós temos um corte brutal do investimento público, e aí você para de crescer, né? Não é certo? As estatais também vão ser proibidas de investir, porque elas erroneamente fazem parte do setor público no FMI, ou você quer, se você é um governo subserviente ao Fundo Monetário Internacional. Né? Bem, então, ou seja, você vai cortar o investimento do PIB, que nem era 1%, para 0,5% do PIB, né? E aumentar a carga tributária, tá certo? Aqui está o aumento da carga tributária, né, ocorrido durante o primeiro governo, né, do PT, do Fernando, do Lula, que vai aumentar 3,6% do PIB, um aumento expressivo, né? E isso causa, né, um efeito negativo sobre dado o multiplicador, né, keynesiano, sobre o PIB. Então você pisou fortemente no acelerador, né? E a taxa Selic, né, vai novamente ser aumentada, tá certo? Vai ser né? Ok? Então nós vamos aumentar de novo a Selic, né? Aumenta a Selic de setembro de 2004 a setembro de 2005. É essa setinha que nós colocamos aí. A partir da qual é cortada pouco a pouco. O que está falando é sobre esse corte da Selic, né, no período subsequente, né, quando a situação, teoricamente, segundo o diagnóstico oficial, não tem mais inflação de demanda. Né. Bom, depois a gente vê isso mais perto. A política contencionista afeta negativamente os investimentos em 2005 e a valorização cambial favorece importações. Já aquele quadro que nós mostramos, né? Tá certo? É isso aqui que nós mostramos, ó. Ok, né? As importações crescem, né? Tá certo? E os investimentos, né? O que acontece com os investimentos, né? Os investimentos, observe, né, o que acontece com os investimentos, né? Os investimentos caem, né? Ficam negativos, né? Por conta dessa ação, dessa pisada no freio, né? Nova pisada do freio. Aí o PIB vai se transformar num elemento negativo, né, no crescimento do PIB. Vai ter um resultado negativo sobre o crescimento do PIB. Né? Beleza, então aqui está a queda da taxa de crescimento, né, econômico. A taxa de crescimento econômico está dada pela soma desses componentes. Né? Ok? Então, ela vai cair significativamente. Né? Bom, já vimos. Não é preciso ser economista, certo? Para perceber que os movimentos da política econômica foram deliberadamente contrários ao crescimento. E tudo isso desnecessário, gente, desnecessário. Isso é que é o pior. Né? Isso é que é pior. Bem, né? Em primeiro lugar, as elevadas taxas de juros inibiram os investimentos. Isso é o texto do professor Fabrício. Isso não é verdade. Né? As elevadas taxas de juros inibem pouco os investimentos. O efeito maior nelas é do consumo, tá certo? Porque elas não vêm, aumento da taxa de juros não vem acompanhado sozinho. Né? Além do aumento das taxas de juros, né, tem a redução do prazo dos empréstimos no sistema bancário e o aumento compulsório. Isso faz com que, né, o consumo caia, né? Que foi o que aconteceu em 2005, né? O consumo, vamos voltar àquele quadro, né? Observe que ele não caiu muito, mas ele caiu um pouquinho, né? Vamos dizer, ele não cresceu, né? Por quê? Porque você tem dois efeitos contraditórios. Você tem um aumento da taxa de juros, né? Mas, por outro lado, você tem, observe que ele é um pouquinho menor, né? Um pouco menor. Então, há uma pequena queda do consumo, da contribuição do consumo do crescimento do PIB. Né? Há um efeito. Esse foi o efeito principal e
mas os investimentos caíram lá embaixo, exatamente. Mas aí, por conta, nem tanto do aumento da taxa de juros, né, como diz o professor Fabrício, mas pela própria redução da taxa de crescimento do PIB. Isso é que os empresários, isso é que é o principal determinante do investimento dos empresários, né? Por quê? Porque os investimentos empresários, eles querem vender, tá certo? Eles querem vender, né? Então, se a demanda está crescendo, eles investem. E se a taxa de juros estiverem elevada? Bom, só se eles precisarem de recursos para investir tomando o mercado financeiro, mas isso não existe no Brasil. Você toma para investimento, você toma recursos não no sistema bancário privado, você toma no BNDES, é o único banco que oferece taxas de juros que são compatíveis com a taxa de retorno dos investimentos. Por quê? Porque eu, para pagar meus investimentos, né, eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso de que meu lucro seja suficiente para pagar os juros, em primeiro lugar, né? Mas preciso também vender para amortizar meu capital, porque aí eu pago, né? Eu com fundos de depreciação, eu pago eu amortizo o principal do meu empréstimo. É assim que funciona, né? Então, tá certo? É esse o mecanismo. O aumento da carga tributária encarecia os investimentos e aumentava o custo do Brasil. Okay. O corte dos investimentos públicos deteriorava a infraestrutura, desestimulava os investimentos privados e aumentava o custo do Brasil. A apreciação cambial desestimulou as exportações e favoreceu as importações. Então aí, né? No final, foi muito pouco se fez concretamente no período para estimular e apoiar o crescimento econômico. Na verdade, não se fez nada, né? Você pisou no freio. Só em 2006, né, quando a situação está totalmente tranquila, todo mundo já acabou com a nervosia acabou com a vontade de mostrar serviço, porque já tinham mostrado serviço, né? Já tinham mostrado serviços que eles eram mais neoliberais do que o Fernando Henrique Cardoso, né? Então os governantes puderam. Agora nós que já mostramos que nós somos amigos do capital financeiro, nós podemos relaxar um pouco. Foi isso que foi feito. Tá certo? Uma das poucas medidas de desoneração fiscal e viabilização das parcerias e a viabilização das parcerias, foi a viabilização, não foi? Aqui está. Foi a viabilização das parcerias públicas privadas, PPP, né? Lei de 11.079 de dezembro de 2004, né? E a partir que não deu nada. A partir de 2005, os projetos pilotos de investimento. Essa iniciativa, contudo, não foram bem sucedidas, é óbvio. PPP. Investidores em investimentos em infraestrutura. A infraestrutura no Brasil continua ruim até hoje, né? Durante Fernando Henrique Cardoso, na verdade, durante a década de 1980, né? E durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a infraestrutura do Brasil, né? Que era a infraestrutura que o governo militar deixou, né? Durante vamos dizer, antes do programa de ajuste do Delfim Neto, né? Vamos dizer, em 1980, era uma maravilha, né? Era uma maravilha, hoje é uma porcaria, né? Deterioração da infraestrutura econômica, né? Quer dizer, o grande problema é que não havia ferrovia, lá não havia ferrovia hoje, né? Tentou fazer a ferrovia do aço, mas isso é outra história. Deterioração da infraestrutura econômica resultante da queda de investimentos públicos. Os investimentos da União, né, caíram de 9% do PIB, nós já falamos, né, para 0,5% do PIB, né? Ou seja, né, foi pior do que o governo Fernando Henrique Cardoso. Puxa, parabéns, doutor Lula. Mostrou serviço, né? A PPP, né, nós já falamos, né? E a retirada do resultado fiscal dos recursos orçamentários para o financiamento, né? Quer dizer, o que você vai fazer? Você tirou para investir? Você fez o seguinte, não,
Na minha meta de superávit primário, eu não vou considerar os recursos orçamentários para financiamento de projetos na área de infraestrutura. Então, aí eu posso investir, porque não piora o meu resultado fiscal, tá certo? Na minha nova contabilidade, ok? 0,15% do PIB, né? Porém, as PPPs atraem pouco investimento. O que é PPP? Parceria pouco. Na verdade, funciona. Funciona é o seguinte: o governo faz todo o investimento, como as estradas, né? Você faz todo o investimento, quando está bom, bonitinho, etc., você entrega para as empresas privadas darem a manutenção e cobrarem pedágio. E é uma beleza, né? É uma maná de dinheiro que cai no céu. É um monopólio, principalmente no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos você tem pedágio. Eu vivi nos Estados Unidos 4 anos, né? Mas se você quer escapar do pedágio, você pode ir para uma estrada lateral. A lei americana só deixa ter pedágio se você tiver uma alternativa que não tem pedágio. No Brasil, essa é vacalhação, né? Quer dizer, é um mercado cativo para os empresários que não investem e ganham dinheiro. E isso é parceria PPP, né? Bem, mas aí teve uma grande novidade, não? Que foi a Bolsa Família, tá certo? Criada, né? É um programa, o Camprone foi criada, né? Então vamos colocar aqui. Criada em outubro de 2003, criado, né? O Bolsa Família, tá certo. Né? Criado o programa Bolsa Família, né? Criado em outubro de 2003, o Bolsa Família, tá? Não precisa disso não, né? O Bolsa Família resultou da fusão de vários programas sociais do governo FHC, o Bolsa Família, né? Os programas que vão se constituir no Bolsa Família, né? Nasceram no governo FHC, né? Como digamos assim, um paliativo para as políticas antissociais do governo. Né? Mas nasceram e ficaram pequenininhos. Aí pegou o Lula, pegou isso e expandiram, né? esses programas. Né? Como o Bolsa Escola, o cartão alimentação e o auxílio gás. Né? Mas Lula transformou no carro-chefe dos programas sociais do seu governo, beleza, né? E deu-lhe forte impulso, aumentando expressivamente o número de beneficiários de recursos. Os 5 milhões de famílias beneficiadas por aqueles programas em 2002, isso é no governo Fernando Henrique Cardoso, 5 milhões, não é pouquinho não, né? Cresceram com o programa Família para 11 milhões em 2006, né? O que receberam neste ano 8,2 bilhões, o correspondente a 0,4% do PIB brasileiro. Né? 25% da população brasileira foram afetados direta e indiretamente. Então, isso foi um programa extraordinário. Né? Isso mais, esse programa, ou esse conjunto de programas, mais o aumento do salário mínimo, foram as grandes contribuições do governo Lula, né? Outras também tiveram, né? Mas esses foram os elementos sociais mais importantes do governo Lula, né? Bem, e para encerrar, né, esse vídeo, que já está ficando longo, mas nós vamos encerrar isso, vamos apresentar em resumo o que foi o primeiro mandato do governo Lula do ponto de vista, né, econômico. Né? Primeiro, ele chega e pisa no freio, tá certo? Quer dizer, o que nós temos? Né? O que nós temos, nós vamos ter, né? Já no final do governo Lula, o governo FHC, né? Ele concordou, o Lula, candidato, quando ele ganhou as eleições, ele concordou com o aumento da Selic. Então está aí. Né? Ora, então a Selic vai cair, né? Quando você tem já em julho de 2007, né? A inflação já caiu bastante, então você começa a reduzir aqui a taxa de inflação. Observe que a taxa de inflação, né, desabou. Então, o que aconteceu? A taxa real de juros, que é essa diferença aqui, ó, vou botar de uma cor diferente, né?
certo? Ela ficou uma taxa no início do Plano Real, 25% reais ao ano. Monstro. Aí você foi reduzindo, né? Se permitiu reduzir a taxa nominal. Tá certo? Reduzindo a taxa nominal. Aí depois, né, você com medo de que a situação ficasse fora de controle, porque com medo da inflação, o país está crescendo, que horror, o país está crescendo, pisa no freio, porque senão vem inflação. Esse é o choro, essa é a gritaria neoliberal, né, que o governo Lula assumiu. Então, nós vamos ter uma elevação da CMI, aí a taxa, observe, que aí a taxa real de juros, que é a diferença entre as duas, assume novamente, né, dimensões extraordinárias, né, extraordinárias, tá certo? Aí, né, a carga estava pesada e a inflação, né, primeiro a inflação cai, né, e aí você novamente, né, vai reduzir a taxa de juros, certo? Pisa no freio e vai aumentar a carga tributária, né? Aliás, vai aumentar durante todo o seu governo, tá certo? Todo o seu governo. Né? Mas a economia mundial acelera. Olha as taxas de crescimento do PIB da economia mundial. Né? Quer dizer, está menos de 3% em 2002, já é uma recuperação grande em relação a 2001. Né? E aí ela acelera, né? E se mantém num patamar similar ao patamar do pós-guerra. Né? No pós-guerra foi 4,7% do PIB ao ano, a taxa média de crescimento. Aqui está mais do que, está em torno, né, ou superior a essa média de pós-guerra. Foi o primeiro período que, né, depois de 1973, né, que a economia mundial cresce tanto. E por vários anos. Né? E isso foi resultado de um processo especulativo, claro. Mas não importa. Né? Nós surfamos, né? Surfamos, ainda que com problema nesse. E aí as exportações dobram, né? Em 3 anos elas dobram. Olha o que acontece, né? Você passa, né? Observe. Elas dobram em 2 anos, né? E continuam crescendo mais ainda, né? Mais do que multiplicam por algumas vezes. Olha que semana do céu caiu, né? Deus ajudou, tá certo? A economia mundial ajudou, né? Os processos especulativos ajudou. Mas aí, como você deixa o dólar cair, né? E não tem mais, você está num processo de crescimento, de liberalização, né? Você vai deixar, né, as importações crescerem, né? Mas aqui nós vamos na verdade, vamos parar em 2003, né? Então, não, em 2006, né? Porque aí é o primeiro governo Lula. Nós já estamos colocando aqui coisa do segundo governo Lula, né? Tá certo? Então, vamos parar por aqui, né? Eu acho que eles devia ter colocado o gráfico até 2006, né? Que o processo depois vai continuar. Mas, bem, o que acontece, né? O que acontece é aumenta as reservas internacionais. Né? Ok? Né? Quer dizer, do governo Lula, né, nós temos esse movimento aqui, ó, daqui mais ou menos até aqui. Então tem um grande, é claro, com flutuações, né? Mas há uma tendência expressiva do crescimento das reservas cambiais. Né? E aí vai se expandir o crédito, como nós já mostramos, né? O crédito vai crescer, né? Tá certo? Quer dizer, o governo Lula, na verdade, está aqui, ó. Observe que tem uma queda, né? Tem uma queda inicial, tá certo? Por conta da política econômica excessiva, né? Tá certo? Esse é a base, M1, né? Base, tá certo? Esse é o meio de pagamento, né? Nós colocamos meio de pagamento da oferta de moeda. Mas a oferta de moeda, né, está vinculada ao crédito, tá certo? Moeda em termos é uma definição errada, mas nós vamos usá-la aqui assim mesmo, né? Então você tem um grande crescimento dos meios de pagamento, né? E aí vai expandir o crédito. Eu podia ter colocado e devia ter colocado o gráfico do crédito propriamente dito, né? E aí, né? E outra coisa, vai cair a taxa de câmbio como resultado
também da acumulação de reservas internacionais, né? Não como resultado, mas o superávit de balança de pagamento causam duas coisas, né? A apreciação do câmbio, que é isso aí, a queda na verdade, a gente fala apreciação do câmbio, mas é a queda da taxa de câmbio, né? A gente fala, na verdade, ao contrário, né? Quer dizer, a moeda nacional se valoriza em relação ao dólar, é o que estava mostrando aí, né? O que quer dizer, o que foi uma burrice, né? Porque podia ter parado por aqui, ó. Você podia ter adotado o câmbio fixo, ou um regime de bandas, ou então um câmbio administrado, né? Você podia ter mantido essa taxa de câmbio aqui, estava de ótimo tamanho. Aí você não estaria favorecendo o resto do mundo em detrimento dos trabalhadores, do emprego no Brasil. Isso aí você está exportando emprego, liberado. Você está aumentando as importações, está reduzindo a taxa de crescimento do país e favorecendo a taxa de crescimento da China. É isso que está acontecendo. Da China, dos Estados Unidos, né? Os parceiros comerciais com o Brasil, que exportam para o Brasil. Né? Então é isso. Né? A inflação vai recuar por causa do controle da taxa de câmbio. Né? Ela recua, né? Depois daquele pico, né? daquele pico, né? Que mostrou que o governo Fernando Henrique Cardoso terminou com a inflação aos mesmos níveis, né? Ou não aos mesmos, porque a inflação antes do Plano Real foi de vários níveis, né? Mas os patamares não. A inflação chegou em termos anualizados, o índice de preço por atacado, a 140% ao ano. É um nível pré-Plano Real, né? Ou seja, até o Plano Real, o senhor Fernando Henrique já jogou fora. Bem, a economia brasileira vai crescer. 2003 está aí, pisou no freio, né? Então ela não cresceu muito, né? 2003, mas 2004 cresceu muito e assustou o pessoal, pisaram no freio. Tenha paciência, né? Bom, mas nem tanto. Olha a média do mundo, olha a média do Brasil, ou seja, o Brasil perdeu participação, continua perdendo participação, né? No PIB mundial, cresceu menos que o PIB mundial. Né? Isso aí é o seguinte: passou o cavalo arreado, você não pulou em cima dele. Passou. Isso foi a síntese do primeiro governo Lula. E o pior, né? Quem gosta, quem acha que você mede um governo pelo déficit fiscal, observe o que aconteceu no governo Lula. Você manteve, isso é preciso dizer o seguinte, né? Você manteve durante o governo Lula, começa aqui em 2003, né? Você manteve, inclusive inicialmente, até aumentou o nível de superávit primário, que era o que você, inclusive, propôs, né? Para mostrar serviço para o capital financeiro. O que freando a economia brasileira, né? Só que os níveis do déficit do superávit primário continuaram grandes, né? Embora começassem a declinar, né? A partir de meados de 2005, né? Ou de terceiro trimestre de 2005. Começaram a cair, né? Pô, que horror, é um horror. Né? Mas o que aconteceu? Não adiantou nada, por quê? Porque o nível dos juros pagos em relação do PIB, né, foram extremamente elevados, então deteriorou a situação, né, fiscal do governo. Oh, que horrível, né? Mas tem uma coisa que nós não mostramos aí, né? Apesar disso, caiu a relação dívida sobre PIB durante o governo Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Lula, primeiro governo Lula. Mas então como é que é? Se teve déficit grande, teve déficit, quer dizer, o déficit final, no déficit operacional, o resultado disso, como os juros foram maior, pagamento de juros, do que o do superávit primário, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que o que está aqui, ó. O que aconteceu, vou mudar essa cor aí que está tudo vermelho, né? A gente não vê direito. Então vamos colocar preto aqui. O que aconteceu foi que nós tivemos, né,
Primeiro, não é possível de novo. O que nós tivemos? Não é possível de novo. Tá difícil. Nós tivemos a transformação. Quer dizer, quando começou o governo, né, vamos falar assim, quando começou o governo, os altos déficits operacionais observados no final do governo FHC se transformaram em superávites, tá certo? Durante 2003, né? 2003. Depois de 2004, nós tivemos uns pequenos déficits operacionais, que são esses amarelos, né? Que continuaram, voltaram a ser superávites no final de 2004 e início de 2005. Mas depois você tem enormes déficits operacionais, né? Não são tão enormes assim, mas são expressivos, tá certo? Por que você teve esse retorno do déficit? Por causa dos malditos juros elevados. Isso foi a regra na década de 80, né? O pessoal, os gestores da política econômica, né? Inclusive o senhor Bresser Pereira, né? Para falar uma pessoa que teoricamente é progressista, né? Mas e o Maílson, né? O Marcílio Marques, Moreira Marques, né? Então, o MM, né? Então, esses, o que aconteceram, né? E durante o governo Collor também, né? Todos tentaram reduzir o déficit público, aí aumentava a carga tributária, reduzia o gasto do governo, né? Mas o que acontecia, né? Simultaneamente, né? Pagavam juros da dívida pública elevadíssimos, e aí você estava enxugando gelo, né? E aí o déficit do setor público só aumentava por causa dos juros e não por causa do superávit, da ausência do superávit primário. Essa foi a lógica da década de 80, em geral, né? Isso não foi todo o período, mas em geral foi isso. E aqui você volta com a mesma bobagem, né? Isso também aconteceu no primeiro governo, no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Principalmente no final. Aliás, isso aqui pode ser visto aqui, ó. Mesma coisa. Olha o tamanho dos juros. Que comeram os expressivos superávit primários, né? Tá certo? É isso, gente. É lamentável, isso é lamentável. Comentar a história não, a evolução da economia brasileira, principalmente, né, no período, né, a partir de 1980 para hoje, né, ou 1980 e sei lá quanto, depois do Plano Cruzado, né, 1900, a começar pelo Plano Bresser Pereira até hoje, é lamentável, é uma coisa lamentável, que dá tristeza, né, ver a série de equívocos de políticas econômicas, né? Isso é resultado da dominância do pensamento, ou da força do pensamento conservador. E o pensamento conservador, o resultado dele é o que nós estamos assistindo hoje. Caminhamos para a africanização da economia brasileira, né? Matamos o desenvolvimento nacional, o nacional desenvolvimentismo, paramos de crescer, estamos crescendo cada vez menos, a participação do PIB, em PPP, né, em poder de compra, né, tirando a variação do dólar, porque aí fica impossível de fazer qualquer análise, né? Você que sai de uma participação do PIB de 4,5%, 4,3%, né, em 1980, hoje você tem 1,7% por aí, né? A última vez que eu olhei era 1,9%, mas já diminuiu alguma coisa. Já tem uns 5 anos que eu olhei isso, né? O Brasil perdeu participação mais ainda, né? Então vamos botar 1,7% aí. Isso é o resultado, senhor, do neoliberalismo, né? Da década perdida e depois do neoliberalismo, que acelerou o que nós já estávamos perdendo. Começamos a perder participação do PIB durante a década perdida, né? Por conta da decisão de pagar a dívida externa, né? Do governo militar e dos outros governos que seguiram, né? Então, é isso. Esse é o triste sino do Brasil. Caminhamos, já estamos no buraco, né?
caminhamos para buracos ainda maiores, a não ser que aconteça alguma coisa, né? Uma mudança de cenário, né? E temos terraplanistas, né, no comando do governo brasileiro. Então é realmente lamentável, né? As referências nós usamos fundamentalmente o texto do professor Fabrício Augusto de Oliveira, né? O texto chama Política Econômica, né? Estagnação e crise, né? Certo? Tá aí a capa, né? É do Azoug, né? Editora Azoug, né? Então, é isso. Então nós agradecemos, tá certo? Nós agradecemos a paciência de todos, né? E esperamos contar, né, com todos de novo no próximo, nos próximos vídeos, né, que tratam essa ópera bufa que virou a economia brasileira. Embora o próximo, bom, depois a gente vê no governo Lula 2, né, o que aconteceu, tá certo? Então, obrigado a todos, vamos ficando por aqui.